pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer a nossa retrô de 2021, o início do fim das exceções territoriais. Bom pessoal, o ano de 2021 foi um ano muito importante, foi um ano que trouxe muitas questões relevantes, não só no sistema internacional, mas também nas nossas vidas pessoais. Vocês acompanharam aqui no canal, inclusive, não só quem são as pessoas que conformaram ou conformam hoje em dia a nossa equipe aqui no Redes e Poder, nessa aventura, né, as pessoas que eu meti nessa fria para me ajudarem aqui no canal, mas vocês acompanharam também a minha mudança para Campinas, né? Hoje eu tô aqui em Curitiba, na casa da minha família, né? Porque eu tô passando aqui o final do ano e tudo mais. E é interessante como esse final de ano ele sempre é esse momento da gente refletir sobre aquilo que aconteceu ao longo do ano e meio que presumir, enxergar, imaginar aquilo que acontece no ano que vem. E quando a gente começou a pensar a respeito dessa retrospectiva, ali no final de novembro, começo de dezembro, a gente começou a pensar em um tema, né? E acho que um tema importante para a gente abordar é justamente esse tema que a gente colocou aqui como título, né? E é meio que um argumento que eu vou tentar apontar e que meio que nos guiou assim na seleção dos elementos, dos eventos, dos acontecimentos, enfim, que vem impactando o funcionamento do sistema internacional de uma forma ou de outra e que a gente acabou selecionando aqui para nossa retrô de 2021 no RPSI, né? Esse título, Fim das Exceções Territoriais, ele traz algumas questões bem importantes para a gente pensar e para entender mais ou menos o funcionamento desse mundo agora que a gente está vivendo de uma forma ou de outra o avanço daquilo que a gente já vinha sendo avisado no começo da pandemia do Covid-19, pandemia que gerou esse canal, inclusive, né? Que gerou o movimento de ex-alunos meus, né? Quando eu dava aula lá em Curitiba, que falaram, prof, abre um canal de geopolítica e tudo mais, e no fim a gente cresceu tremendamente. Eu não poderia começar a falar, né, das coisas que aconteceram esse ano sem agradecer a cada uma e cada um de vocês que faz parte aqui da nossa comunidade. A gente está aí com mais de 1.250 inscritos, a gente está muito feliz com isso. E muito feliz que vocês tenham topado essa aventura da gente debater agora, uma vez por semana, o tema da geopolítica, da segurança internacional e tudo mais, e que a gente tem aí muitos mais anos para avançar nessa nossa discussão. Mas quando a gente começou a pensar justamente em como abordar esses temas, né, e qual narrativa mais ou menos que a gente ia construir para essa retrospectiva, uma das coisas que veio à minha mente foi justamente esse título, o início do fim das exceções territoriais. Porque de uma forma ou de outra, esse momento em que a gente vive é um momento em que contas estão sendo cobradas, né? O que eu quero dizer com contas que estão sendo cobradas? Na verdade, quando a gente fala em exceções territoriais, não é um conceito, né? Não é nenhum tipo de consenso acadêmico e tudo mais, mas a gente está abordando em específico movimentos que, de uma forma ou de outra, colocam em xeque alguns arranjos territoriais, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, que foram sendo postergados, né, foram sendo congelados de uma forma ou de outra. Eu não gosto desse conceito de congelamento de conflitos, por exemplo, mas ele é um bom exemplo, né, dessa acomodação que foi acontecendo. E agora, com a pandemia da Covid-19, com essa sindemia, né, ou seja, lugares onde há grandes focos, lugares onde esses focos já não são tão grandes, efeitos diferentes em lugares diferentes em razão, né, do movimento dessa pandemia, dessa epidemia, em diferentes lugares do mundo, a gente vem vendo alguns processos que já estavam, eu não vou dizer que eles já estavam dados, mas as condições para eles acontecerem já vinham aparecendo há algum tempo. E de uma forma ou de outra, é interessante a gente pensar nessa pandemia da Covid-19, essa sindemia tardia, esse momento, né, 2 anos à frente aí já são 2 anos de peste que a gente vem enfrentando no sistema internacional, no Brasil, no mundo, enfim, mas pensar justamente como os historiadores propõem, né? Os historiadores, em geral, falam que a peste em si, as grandes doenças, as grandes pandemias, epidemias, enfim, elas não necessariamente geram mundos novos.
uma vez que elas se desenvolvem ou uma vez que elas acabam, né? Então a gente não tem um mundo pós-Covid-19, mas a gente tem um mundo acelerado pela Covid-19. E acho que esse é o principal ponto. Talvez essa é a principal contribuição que a gente pode trazer para entender esses movimentos diversos e, inclusive, essa ideia de o início do fim das exceções territoriais, né? Quando eu vinha divulgando aí nas últimas semanas, eu usava imagens de conflitos internacionais que, de uma forma ou de outra, representavam esse movimento, né? Porque, por exemplo, a gente teve, nos últimos anos, algumas tendências muito importantes para entender justamente essa demanda, de uma forma ou de outra, do sistema internacional de que questões que não vinham sendo resolvidas desde o último grande movimento sistêmico, né, que foi o fim da Guerra Fria, lá na década de 80, ressurgissem ou, de uma forma ou de outra, fossem revalorizados, né? E esse é um aspecto bem importante quando a gente fala de geografia política, de geopolítica, de segurança internacional. Porque às vezes a gente vai falar de conflitos, claro, como foi o caso durante esse ano, do conflito entre Israel e Palestina, né? Especificamente o bombardeio de Israel à faixa de Gaza, matando jornalistas, população civil, com ênfase muito grande na população civil, né? Os ataques de Israel, que aconteceram dentro de um escopo de um conflito um pouco mais amplo, mas que, na verdade, ocorreu em razão de movimentos internos. Nesse caso do conflito entre Israel e Palestina, estava muito ligado à incapacidade do governo do Benjamin Netanyahu de governar bem Israel e as acusações de corrupção e tudo mais que recaíram sobre ele e que foram um peso, um fardo muito grande para que o Netanyahu, de uma forma ou de outra, tentasse a reeleição, que ele não conseguiu, inclusive. Ele foi derrotado nas urnas e, portanto, de uma forma ou de outra, o uso, digamos assim, da guerra contra a faixa de Gaza, contra o Hamas, atacando a população civil, em meio a uma pandemia, de uma forma ou de outra, representou o fim da possibilidade. E vejam, não estou falando o fim, não estou falando que as coisas acabam, né? A gente está analisando aqui tendências e dinâmicas, mas um enfraquecimento da força por parte do governo de Israel, justamente dessa mobilização pela guerra. Eu estou usando esse exemplo em específico para a gente pensar nessas exceções territoriais. Pensar justamente nesses fenômenos que foram sendo levados, cozinhados em banho-maria, de uma forma ou de outra, mas que hoje, de uma maneira bem clara, não podem deixar de ser abordados, debatidos ou de ter algum tipo de resolução. Porque a gente se encontra hoje em dia no sistema internacional num momento de encruzilhada. E eu adoro esse conceito porque ele é um conceito brasileiro, né, muito pautado aí justamente pela abertura de caminhos, né, pelas opções, escolhas políticas muito importantes que revelam muito do caráter da opção, não só dos líderes mundiais, mas das populações, nas eleições e tudo mais, mas também porque ele é um conceito muito utilizado pelo Jean Gottman. O Jean Gottman, ele usa muito a ideia de cruzamento, de encruzilhada, justamente, não é? Ou seja, de momento de encontro de diferentes trajetórias. E essa ideia de encontro de diferentes trajetórias parece ser uma metáfora muito importante para a gente entender algumas mudanças no sistema internacional que aconteceram esse ano, mas que são principalmente mudanças territoriais. E aí a gente tem uma diferença muito importante. Alguns de vocês podem falar, a gente já fez um vídeo aqui no canal, inclusive, abordando a diferença entre geopolítica e geoestratégia, né? Por quê? Porque conflito internacional a gente tem todo ano, na prática, né? Tem alguns conflitos que se alastram um pouco mais no tempo, tem alguns que são muito pontuais, mas um movimento muito importante que a gente vem observando, se a gente quiser esticar bem, desde 2008, nos últimos 10, 12, 13 anos, é justamente o fato de que agora a gente não está falando só de geoestratégia. Ou seja, não se trata apenas dos países disputando entre si onde colocar as suas forças armadas, seus equipamentos de segurança, discussão sobre mísseis. Essa discussão, ela existe, seus sistemas de defesa, as suas forças armadas, né, as suas tropas, mas também os equipamentos, os meios de combate, o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais. Esses elementos, eles estão aparecendo e eles são importantes. Mas eles estão conjugados hoje também com mudanças no comportamento territorial.
Se vocês assistiram a nossa retrospectiva do ano passado, falando de 2020, vocês vão se lembrar que a gente deu ênfase em 3 elementos que representavam de uma forma ou de outra essa mudança e esse fim das exceções territoriais. Isso está num escopo um pouco mais amplo, né, que vem aí já desde 2017, 2018, 2019. Se a gente quiser esticar de novo, né, vem desde 2014, com a anexação da Crimeia por parte da Rússia, mas que vem enxergando de uma forma ou de outra diversas e diferentes formas de manifestar essas alterações territoriais. Ou seja, essas alterações do envolvimento da política com o espaço, com o território construído pelas pessoas, né? A gente vai lembrar aqui, por exemplo, que em 2019 a Índia fez um movimento muito importante em que ela redividiu as autoridades e as forças, enfim, por meio de emendas constitucionais, de legislações, né, que causavam mudanças constitucionais, ao eliminar status especiais de regiões dentro da Índia, como, por exemplo, a Caxemira, que antes reunia a região da Caxemira e a região de Jammu numa única entidade autônoma e que foi dividida entre Ladakh, Jammu e Caxemira, cada uma com menos autonomia e menos capacidade de autogoverno, governada diretamente pela capital. Esse fato é um fato importante porque isso muda um pouco das características das disputas no entorno da Caxemira. A relação, o enfraquecimento dessa autoridade na Caxemira em 2019 acaba trazendo de uma forma ou de outra um enfraquecimento da capacidade, né, do pessoal da Caxemira de estabelecer a sua independência ou a sua autonomia com relação à Índia, porque conta com menos território e menos população. Nesse sentido que a gente enxerga essas mudanças territoriais, já que não só no caso da Índia e no caso da Caxemira, mas também no caso da China e de Hong Kong, houve uma preocupação muito grande com as questões de leis de segurança nacional, né? Ou seja, o estabelecimento de normas de comportamento dentro do território, né? E esse movimento que a gente ouve falar muito a respeito de Taiwan, a oposição entre Estados Unidos e Taiwan e a China em razão de Taiwan, a questão dos semicondutores e tudo mais, ela é muito importante, mas ela não pode ser desligada desse movimento mais amplo que a China está fazendo dentro do seu território de estabelecer um mesmo comportamento, de eliminar justamente essas autonomias regionais e de desenvolver, né, um comando central de Pequim sobre Xinjiang, sobre o Tibete, sobre Hong Kong e sobre Taiwan também, né? E a China continental, enfim, na bacia do Rio Amarelo também. Então a gente teve, né, na última retrospectiva que a gente fez, a gente tem uma ênfase muito grande em leis de segurança nacional, porque em 2020 a gente teve a emissão de muitas leis de segurança nacional, de forma muito significativa, o que demonstra de uma forma ou de outra que os estados estão disputando internamente qual é a norma que o território deve seguir, né? Que tipo de ameaça, que tipo de questão é considerado um risco internamente. Algo que não se descola de maneira nenhuma da discussão internacional sobre o rearranjo, digamos assim, na verdade, o reordenamento dos arranjos territoriais globais. Quando a gente fala em mudanças da economia, quando a gente fala de mudanças de questões de domínio territorial, disputas de fronteira e tudo mais, a gente está falando de um mundo que agora está se encontrando, em razão da Covid-19, com processos que provavelmente já iriam acontecer, mas que agora, de uma forma ou de outra, acontecem de uma forma um pouco mais acelerada e de uma forma um pouco mais visível para nós, que estávamos acostumados, de uma forma ou de outra, a enxergar esse mundo ainda com a cara do mundo do começo dos anos 2000. Isso é um aspecto muito importante. A gente já falou aqui sobre cosmovisão e o papel que elas têm na percepção sobre a geopolítica internacional, os discursos da geopolítica, como construindo também essas visões de mundo, e é isso que a gente enxerga. Ou seja, hoje em dia a gente já está diante de um mundo que é material e simbolicamente muito diferente do mundo em que a gente cresceu. E vejam, eu estou falando de mim, eu acabei de fazer 32 anos no último dia 21, então não é tanto tempo assim, né? Mas a gente ainda lida, de uma forma ou de outra, com algumas categorias, com algumas ideias relacionadas a esse mundo mais antigo, esse mundo dos anos 90, do começo dos anos 2000. Um mundo que o Ulrich Beck vai dizer está em metamorfose. Não é em evolução, não é em transformação, mas é em metamorfose. As coisas estão se
Perdão, estão passando por um processo de metamorfose, né? Ou seja, um processo de alteração da sua própria forma e essência, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de leis de segurança nacional, a gente percebe de forma muito clara essa necessidade de controlar o território inteiro. Algo que a gente viu na China, a gente viu aqui no Brasil também. A gente viu na Alemanha, a gente viu na França, a gente viu na África, a gente viu no Canadá. Então, é um momento, é muito sintomático que seja um momento de revisão das categorias de segurança interna e externa dos países. Isso significa que os países estão tendo que se adaptar a esse sistema que já é muito diferente do que já foi, né? E aí que a gente vai dividir um pouco isso, porque nesse ano a gente não teve tantas mudanças em legislação ou em constituições, mas a gente teve várias questões de segurança nacional bem importantes que trazem, né, e recuperam algumas coisas. Então a gente vai dividir aqui a nossa retrô, né, fiz essa pequena introdução para explicar o que são essas exceções territoriais e para a gente tentar entender por que a gente está começando a ver o fim delas, né? A gente vai dividir em 3 partes, né? A gente vai falar de questões de segurança nacional, a gente vai falar de conflitos por domínio territorial e, por fim, de disputas por arranjos territoriais, até porque esse ano a gente teve uma mudança e algo que altera profundamente a realidade humana, que é a mudança das regiões ecúmenas. Mas isso a gente vai falar lá no finzinho, na última parte. Bom, pessoal, essa primeira parte é a parte das questões de segurança nacional, né? Elementos aí de alteração, de mudança na forma como os países se comportam com relação a riscos e ameaças, tanto internos como externos, né? Ou seja, tipos de alteração, movimentos importantes, questões internas e externas que acabam afetando a autonomia e a capacidade de atuação dos estados, tanto interna como externamente, né? A gente teve alguns movimentos bem importantes nesse sentido e acho que dessa vez essa é a maior parte. Eu estou olhando aqui a minha colinha e acho que realmente é a maior parte dessa retrospectiva que a gente está fazendo, mas que tem alguns aspectos bem importantes. Por exemplo, em janeiro desse ano, em janeiro de 2021, o governo peruano declarou a pacificação da região do Vraem, V-R-A-E-M, é o Vale dos Rios Apurímac, N e Mantaro, na região com maior atuação da guerrilha do Sendero Luminoso, e também uma das regiões mais pobres, se não a mais pobre do Peru, logo antes das eleições. E esse é um movimento muito importante porque, tendencialmente, quando a gente fala de guerrilhas aqui na América do Sul, a gente tende a falar das Farc, né? E eu mesmo vou falar das Farc daqui a pouco, como elemento importante para a gente entender o que aconteceu. Mas a questão do Sendero Luminoso e dessa região do Vraem, ela é muito importante porque ela representou também, da mesma forma como no caso do Benjamin Netanyahu em Israel, a questão do Vale do Vraem também, né, na verdade do Vraem, da região do Vraem, representa também a incapacidade de mobilização pelo medo, do terrorismo, enfim, dentro da política peruana. Vocês vão se lembrar que esse ano a gente teve eleições presidenciais lá no Peru, ganhadas pelo Pedro Castillo, que eram disputadas também pela Keiko Fujimori, que era filha do Alberto Fujimori, ditador do Peru até a década de 90, né? E a tentativa do governo de simplesmente declarar a pacificação do Vraem, dessa região central, mais ao sul, do Peru, justamente foi uma tentativa de barrar essas eleições, a eleição, na verdade, não só do Pedro Castillo, mas de outras pessoas que davam ênfase de uma forma ou de outra a uma questão de apoio social, de distribuição de renda, como resolução, possibilidade de resolução desse conflito interno lá no Peru, né? Tanto que em maio, as eleições foram em julho, em maio houve um novo atentado do Sendero Luminoso, um atentado que não de um volume como não se via nos últimos 20 anos ali naquela região, demonstrando a incapacidade do governo de resolver a questão antes das eleições presidenciais de 21, que levaram o Castillo ao poder, né? Essa mobilização, esse uso, também estava lá no Capitólio, no dia 6 de janeiro, na invasão feita ao Capitólio lá nos Estados Unidos, lá em Washington, né, por uma manobra que não deu muito certo por parte do Donald Trump, né? E aí, acho que a gente pode parar para pensar, né, que essa retórica, essa prática, né, essa demanda do medo, talvez pudesse ser muito mais instrumentalizada num período mais passado.
mas que devido à Covid, o medo das pessoas está localizado em outro lugar. Né, tá a topologia desse medo, né, a forma como a gente enxerga a possibilidade de morrer está mais relacionada à questão de saúde pública e tudo mais do que a questões de governo e tudo mais, que acabam, claro, tendo um papel muito importante, mas que não mobilizam dessa mesma forma. Né? O Donald John Trump ele desenvolveu essa estratégia do ataque ao Capitólio para não reconhecerem a eleição do Joseph Robinette Biden, né, o Joe Biden, e no dia 6 de janeiro aconteceu essa tentativa de golpe. Né? E aí a gente também já começa a enxergar esse fim das exceções territoriais. Porque para minha geração, por exemplo, e acho que para gerações mais velhas, pensar em uma possibilidade de golpe nos Estados Unidos é algo que era impensável. Mas que a gente viu que tentou-se um golpe, ele aconteceu, né, não teve o resultado esperado, foi um golpe falido, mas foi uma tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Né? Então, isso apresenta de uma forma ou de outra essa questão das exceções territoriais. Essa mobilização das pessoas em torno dessas temáticas, de uma forma ou de outra, acabam definindo, né, essa lógica. Né, essa lógica de oposição ao governo, apoio ao governo, mas que não mobilizam hoje da forma como potencialmente já mobilizaram ou nunca mobilizaram, mas que se acreditava que era possível mobilizar. A questão dos golpes ao redor do mundo foi muito importante durante esse ano de 2021 inteiro. Eu só vou pegar aqui uma... Para não encher o saco de vocês, eu vou marcar aqui o que já foi falado, né? Porque houve alguns golpes de Estado, a gente teve alguns golpes de Estado durante 2021 que foram muito importantes e que tiveram consequências muito relevantes para a segurança nacional e internacional dos países. A gente teve o golpe de Estado em Myanmar, né, que derrubou a Aung San Suu Kyi, que foi presidente, mas também, de uma forma ou de outra, uma presidente que foi lá em Myanmar, né, a Birmânia, a antiga Birmânia, enfim, foi uma presidente meio de uma coalizão, uma tentativa de coalizão meio incerta e que não deu certo, e que foi deposta. É importante a gente lembrar que a Aung San Suu Kyi foi premiada pelo Nobel da Paz pela sua luta contra a ditadura militar lá na Birmânia, lá em Myanmar, mas ela não fez nada com relação ao genocídio promovido contra a população muçulmana lá em Myanmar, a população Rohingya, alguns anos atrás. Então esse golpe de Estado em Myanmar, de uma forma ou de outra, aponta, né? Essa exceção não foi possível para o governo militar lá de Myanmar. A gente teve um golpe de Estado também no Chad. O presidente Idriss Déby foi assassinado lá no Chad, eu não tenho aqui a data, mas houve a região do Sahel como um todo, né? Acho que aqui eu consigo mostrar essa região aqui de transição entre o Saara e a África subsaariana, de uma forma ou de outra está tendo um conflito muito importante, né? A insurreição jihadista no Saara e no Sahel, que gerou também um conflito lá no Chad, e o presidente Idriss Déby foi até essa região ao norte do país e foi assassinado lá. Com o assassinato do Idriss Déby, nesse conflito, né, com forças oposicionistas do norte do país, que não reconheceram o resultado de reeleição dele, houve um golpe de Estado e a instalação de uma junta militar por parte das Forças Armadas lá do Chad. Né? A gente teve também alguns outros movimentos importantes que não são necessariamente golpes de Estado, mas que representam também, e de forma muito importante, esse fim de exceções territoriais. Né? A gente está tendo uma questão muito importante com relação à Venezuela. Né? Durante os anos 2010, 2020, ali, começo do governo Trump, 2016, houve um movimento muito importante de pressão máxima sobre o Irã e sobre a Venezuela. Vocês vão se lembrar que assim que o governo Bolsonaro foi eleito e assim que ele assumiu o poder em 2019, a gente trabalhava com a possibilidade real do Brasil ajudar uma invasão à Venezuela. Houve uma tentativa de golpe lá, malfadada, lá na Venezuela contra o governo do Nicolás Maduro. Mas essa indefinição a respeito da situação da Venezuela
tá virando um tópico muito importante. Agora, no finzinho do ano, teve uma decisão muito relevante na Suprema Corte do Reino Unido, onde estão várias reservas em ouro do governo venezuelano. A Suprema Corte Britânica reconheceu o Juan Guaidó, aquele autoproclamado presidente da Venezuela, como o presidente legítimo. E isso é importante porque havia uma disputa para o uso dessas reservas de ouro. Pra vocês terem uma noção, são 1,3 bilhões de libras. Num cálculo rápido que eu fiz ontem, são cerca de 9,83 bilhões de reais. São quase 10 bilhões de reais em ouro que estão no Banco da Inglaterra e que pretendia se mobilizar para atender a situação venezuelana, mas a Suprema Corte decidiu que o governo do Nicolás Maduro não pode ter acesso a essas reservas, porque se trata de um dinheiro do Estado venezuelano e o Reino Unido reconhece o Juan Guaidó. Essa decisão ainda não tem caráter final, porque o sistema judiciário britânico ele não tem o formalismo, né? Trata-se de um sistema consuetudinário da common law, então ele não tem caráter final, mas ele de uma forma ou de outra apresenta, né, um encaminhamento com relação a essa questão do acesso ao ouro venezuelano. Com relação à Venezuela, a gente também tem a venezuelização do conflito colombiano, algo muito importante e que demonstra essa relação cada vez mais próxima de conflitos fronteiriços, né? O fim das exceções territoriais, como a gente vinha falando, ou seja, a eliminação, né, a transformação das Farc em partido político, o processo de paz da Colômbia, os partidos políticos formados, né, e as dissidências das Farc, que agora não respondem mais aos antigos líderes, mas que são dissidências guerrilheiras, geraram embates na região de Apure, justamente na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, que opuseram não só esses grupos guerrilheiros, mas grupos paramilitares de direita, narcotraficantes e forças armadas dos dois países e forçaram 4.000 venezuelanos a saírem das suas casas. Esse é um conflito muito importante porque justamente ele representa o processo de paz dentro da Colômbia e seus impactos em regiões mais distantes das capitais. Um movimento que a gente tem que observar aí nos próximos anos para entender como isso está acontecendo, né? Uma outra exceção territorial importante é a saída dos irmãos Castro do poder em Cuba, né? Esse ano, 2021, foi o ano em que o Raul Castro saiu do governo, deixou de ser o secretário-geral do Partido Cubano e a gente voltou a ter um presidente em Cuba. O cargo de presidência da República foi reinstituído e passou então ao Miguel Díaz-Canel, né, o antigo vice-secretário-geral do Partido Comunista. Ele chegou a ser conselheiro de Estado, né, enfim, algo como um primeiro-ministro ali, mas é o primeiro presidente de Cuba desde a Revolução em 1959, justamente em razão das medidas constitucionais aprovadas em 2019 que estavam preparando a saída do Raul Castro do poder, dos irmãos Castro, de uma forma ou de outra, do poder como um todo. A gente teve outras mudanças constitucionais dessa natureza, como o caso de Barbados, que depois de 55 anos da sua independência, se transformou em uma república, ainda que ele permaneça parte da comunidade britânica, permaneça se mantendo parte da Commonwealth, né? Ou seja, esteja ligado com o Reino Unido e as outras antigas colônias britânicas, mas não mais com a rainha como chefe de Estado, e sim com uma presidente e uma herói nacional, que é a Rihanna, né? Então, estabelecendo de uma forma ou de outra alguns movimentos que a gente vem observando ali no Caribe, de forma bem importante, de alteração nesses regimes de autonomia. E isso é importante, esse movimento não é simples, esse movimento de Barbados, porque a gente já vinha observando isso nas Antilhas neerlandesas, né? Curaçao, Aruba, Santo Eustáquio, São Martin, enfim, algumas ilhas ali do Caribe que demandavam uma autonomia maior. E a gente viu um movimento muito importante em ilhas do Caribe e do Pacífico que pertencem à França. A gente teve a realização do referendo de independência da Nova Caledônia, lá no Pacífico, que ainda é uma colônia francesa, e que foi muito criticado, porque 96%
O resultado foi de 96% pela permanência como colônia da França, só que essa eleição ela foi boicotada por falta de segurança para os povos originários da Nova Caledônia que ainda não tinham sido vacinados. Então, os franceses que haviam sido vacinados, os colonos, né, os colonizadores franceses que haviam sido vacinados puderam ir votar, as populações da Nova Caledônia que não estavam vacinadas não foram por questões de segurança sanitária, e o referendo continuou sendo feito da mesma maneira, com esse resultado de 96% a favor da permanência com a França. Né? É uma crítica muito importante que foi feita também em outra região francesa, essa sim no Caribe, que foi na Martinica e em Guadalupe. Né? A gente teve durante esse ano, em 2021, revoltas sociais muito importantes nessas duas ilhas, nesses dois arquipélagos ali do Caribe, que estão ainda sob controle francês, em razão, inicialmente, das imposições dos passes sanitários, né, e enfim, das restrições com relação à Covid, da mesma forma como na França continental, na França europeia, também nas ilhas do Caribe, que tem uma qualidade de vida muito menor, um acesso, os preços eram os mesmos, sendo que as pessoas têm menos renda, enfim. A gente tem uma realidade de muita pobreza e muita desigualdade nessas ilhas, que vem lutando já por um movimento de autonomia maior. Como é o caso da Guiana, por exemplo, aqui a Guiana Francesa, no norte do Brasil, né, numa região do Caribe também, enfim, mas continental, conseguiu autonomia alguns anos atrás com relação à França. E o que a Martinique e Guadalupe estão discutindo é justamente essa autonomia, né, o aumento dessa autonomia dessas ilhas como um todo. Né? Ainda nesse quesito de lógica, de uma forma ou de outra, territorial, de autonomia territorial, a gente teve a prisão do Roman Protasevich num voo de uma empresa irlandesa, a Ryanair, que foi obrigada a baixar um avião quando estava sobrevoando o espaço aéreo bielorrusso para que o Roman Protasevich fosse preso por parte do regime do Alexander Lukashenko. Né? Esse é um resultado de uma turbulência política que vem se arrastando ali na Bielorrússia desde 2020, com um movimento muito importante ligado às questões da Ucrânia, à expansão da OTAN, à posição da Rússia. Mas ele é muito importante porque o voo não iria parar na Bielorrússia. Na verdade, chamou-se a atenção, por meio desse caso, o fato de que o espaço aéreo é de soberania dos países. E se uma força policial, militar ou de segurança quiser forçar um avião a baixar para que aconteça algum tipo de ação de segurança nessa aeronave, isso é possível. Né? Eu não vou falar aqui se foi certo ou errado. Eu vou apontar que a gente normalmente tem pensado muito em termos de liberdade dos céus. Né? Os acordos de céus livres, enfim, que a gente já abordou aqui no canal, inclusive, mas que, de uma forma ou de outra, escondem, né, ou deixam de lado um pouco essa discussão, que é uma discussão importante para a gente entender esses processos de soberania ao redor do mundo com relação a isso. Né? Essa instituição da soberania e das capacidades estatais, de uma forma ou de outra, com relação ao território, foi marcada também por um fenômeno, até coloquei no Twitter recentemente, um evento que a gente até esqueceu que aconteceu durante 2021, que foi o desfile dourado dos faraós, lá no Egito. 22 múmias saíram do Museu Egípcio do Cairo e foram para o novo Museu da Civilização Egípcia. O novo Museu da Civilização Egípcia, localizado fora da cidade, né, fora da capital, mas ainda ali na região. Fustat, se não me engano é o nome da cidade, da região para onde foram essas múmias, onde está esse novo museu, mas que na verdade fazem parte de um projeto do governo egípcio pós manifestações da Praça Tahrir de 2013. Né? Como vocês sabem, o Egito é uma ditadura militar. A gente teve um breve momento ali pós-Primavera Árabe em que houve a eleição do Mohamed Morsi, mas ele foi derrubado por um golpe militar, apoiado também pelo atual presidente, né, o Fattah al-Sisi. E o Fattah al-Sisi justamente está construindo de uma forma ou de outra, não, ele está construindo uma nova capital para o Egito, que vai ficar entre o Cairo e o Canal de Suez.
né, apontando para uma proximidade muito maior desse regime com o Golfo do que com o Mediterrâneo, uma transformação, uma indicação justamente dessa transformação do ordenamento territorial, que é um aspecto que a gente veio falando aqui, né, construir uma capital mais próxima do Mar Vermelho do que do Mar Mediterrâneo demonstra uma tentativa de se aproximar muito mais das lógicas do Pacífico e da Eurásia do que da relação com a Europa. Outra questão importante foram as questões de tecnologia, né? Então, questões internas de tecnologia, mas que acabam de uma forma ou de outra afetando as relações desses países entre si. A gente teve a explosão do sistema interno de energia da usina de enriquecimento de urânio de Natanz, lá no Irã, que utiliza a energia nuclear para a produção elétrica, que foi associada, essa explosão, pelo governo iraniano a um ataque de terrorismo nuclear, ou seja, um ataque direto ao sistema de funcionamento dessa usina nuclear por meio da internet, que segundo o Irã teria saído de Israel. Teria sido algo que saiu ou de grupos instalados lá ou do próprio governo de uma forma ou de outra. E a utilização da tecnologia foi um tópico importante que tem efeitos internos e externos dentro dessa lógica de segurança. Como, por exemplo, a divulgação esse ano, a gente também fez um vídeo sobre isso esse ano, do projeto Pégaso, né? Ou seja, o desenvolvimento de um aplicativo, um programa de espionagem por parte que foi comprado por diferentes governos ao redor do mundo, de diferentes matizes ideológicas, justamente para espionar outros chefes de Estado e governo, ativistas, jornalistas, dissidentes, por meio do hackeamento dos sistemas de telecomunicação de dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e notebooks, né? Também foi o ano da divulgação dos Pandora Papers, que se somam tanto aos Panama Papers de 2016 quanto aos Paradise Papers de 2017, mas que deram ênfase principalmente ao sigilo financeiro desses líderes mundiais, divulgando uma estimativa de 32 trilhões de dólares apenas em valores monetários, sem contar patrimônio, casas, etc., que podem estar escondidos para não serem tributados e envolvem elites financeiras de diferentes países. E essa questão da movimentação financeira também foi um tópico importante com a aprovação do Bitcoin como moeda oficialmente aceita em El Salvador, né, que foi colocada junto aí ao dólar americano como moeda oficial ou aceita, enfim, na economia depois da aprovação por parte da Assembleia Legislativa lá de El Salvador, dominada por apoiadores do ditador Nayib Bukele, né, que tem feito aí uma distopia em El Salvador, uma distopia financeira e tecnológica, com apoio do Facebook, que foi obrigado nos Estados Unidos a alterar o nome da sua companhia em razão de uma decisão judicial antitruste e antimonopólio por parte da justiça estadunidense, que definiu de uma forma ou de outra que o Facebook e o Google atuavam em conluio e que, portanto, deveriam atuar de uma forma menos direta no mercado. Então, vocês percebem que, pegando aí essas questões de segurança, de caráter um pouco mais interno, mas que têm impactos externos também, ou são causados por movimentos externos, a gente percebe movimentos muito importantes para entender esse ano que passou. Bom, agora a gente vai para a segunda parte de conflitos por domínio territorial. E aí sim, conflitos armados e questões importantes que têm aparecido e que apresentam de uma forma ou de outra, de novo, essa questão do fim das exceções territoriais. Bom, quando a gente fala de conflitos por domínio territorial, a gente está falando de disputas, sejam por meio do direito internacional público, seja por meio das forças armadas ou de outros mecanismos entre os estados, como sanções econômicas e tudo mais, em busca, de uma forma ou de outra, da definição de quem tem o domínio, o controle, a posse sobre uma parcela do território, né? Seja seu ou de outros. Como eu falei, alguns aspectos são importantes para a gente entender isso, como a questão de Hong Kong, a questão de Taiwan, a aprovação aqui no Brasil de legislações antiterrorismo ou de aumento da capacidade do Estado de espionar os seus próprios cidadãos. Mas alguns conflitos, como aquilo que eu falei já sobre Israel e a faixa de Gaza,
apresentam algumas questões que estavam para ser resolvidas e que deveriam, não foram e foram resolvidas, não haviam sido e foram resolvidas, ou teve algum tipo de movimento importante para serem resolvidas durante o ano de 2021, né? A thumb desse vídeo, inclusive a imagem, a capa desse vídeo aqui, fala de um resultado de um conflito do ano passado, né? Vocês vão se lembrar que no ano passado aconteceu a guerra do Alto Karabakh, né? Aquela guerra entre Armênia e Azerbaijão, que teve como resultado principal a recuperação por parte do Azerbaijão da região do Alto Karabakh como sua, né? O estabelecimento do seu domínio territorial sobre essa região, que era um exclave da Armênia, ou seja, um território armênio fora, né, não contíguo, ou seja, não ligado territorialmente ao resto do país, né? Isso foi resolvido de uma forma ou de outra por mediação russa. E esse é um aspecto bem importante, porque a Rússia ela tem se envolvido, já desde antes da questão da Crimeia, em diversos movimentos para resolução, mediação e resolução de questões relacionadas a esses domínios territoriais. E esse é um aspecto bem importante para a gente entender, justamente porque também na região da Rússia a gente teve um conflito muito importante entre o Quirguistão e o Tajiquistão, em abril de 2021, em abril desse ano, que foi inicialmente motivado por uma disputa com relação às fontes de água na região, que a população estava disputando, né, quem teria direito a estabelecer o controle sobre a água numa região montanhosa e desértica, né, mas também porque ambos os países começaram a instalar câmeras de vigilância. Aí, de novo, a tecnologia aparecendo como algo importante. A instalação de câmeras de vigilância próximo às fronteiras entre Quirguistão e Tajiquistão, que tem justamente exclaves também nos seus territórios. Regiões do Quirguistão que estão no território do Tajiquistão e regiões do Tajiquistão que estão na região do Quirguistão, como herança do processo de esfacelamento da União Soviética. Isso também é uma questão de exceção territorial, né? Porque à medida em que a Eurásia vai ganhando força territorialmente, ou seja, como um espaço que permite projetos de poder, seja para a China, seja para a Rússia, mas também para a Europa, para o norte da África, né? Esses afazeres, esses detalhes que ficaram no meio do caminho, de uma forma ou de outra, têm que ser resolvidos. E é isso que anda acontecendo. Esse conflito deixou pelo menos 55 pessoas mortas e mais de 40 civis nos dois lados da fronteira, tanto no Tajiquistão como no Quirguistão, como deslocados forçados, tiveram que sair das suas regiões, das suas moradas, justamente em razão desse conflito que surgiu em razão da água, mas evoluiu para essa questão de controle de fronteira, de circulação entre esses países, numa região que tem se valorizado muito geopoliticamente, né? Quando eu falo isso, enfim, quando as pessoas falam isso normalmente, geralmente esse debate é feito por causa dos recursos, porque vai passar por lá algum tipo de projeto e tudo mais, mas eu quero apontar aqui de novo para a questão que para a execução de projetos de infraestrutura, para a execução de projetos de unificação econômica, né, de integração econômica, é importante que essas questões territoriais que ficaram a serem resolvidas o sejam, né, e que haja um movimento dos países de resolução que, infelizmente, nesse caso, assim como no caso da Etiópia, viraram conflitos armados em específico, né? No caso da Etiópia, cada vez mais regiões foram ocupadas no norte por parte de um grupo dissidente do governo, que são as Forças de Defesa do Tigré, dentro do escopo da Guerra do Tigré. O Tigré é uma região ao norte da Etiópia. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre o conflito etíope e por que a Etiópia ela está tendo esse conflito também em razão de alterações constitucionais. O primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ele quer tornar a Etiópia um país centralizado e não mais uma federação étnica. Só que isso mexe principalmente com essa região norte, da onde vieram, né, dessa região do Tigré, da onde vieram grande parte dos últimos líderes da Etiópia. Então a gente tem, né, e tem um papel, né, uma demografia muito importante, um aspecto muito importante no contato com o Djibouti, com a Eritreia, com a proximidade com o Mar Vermelho, enfim.
E esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente entender essa guerra do Tigré. O próprio primeiro-ministro, Abiy Ahmed, se deslocou para essa região do conflito para participar dessas batalhas e desses embates, né? Esse conflito ainda está acontecendo, a gente tem que acompanhar o que está rolando lá, mas principalmente entender isso como um conflito de mudanças territoriais, justamente, ou seja, de mudanças das características da Etiópia enquanto país, deixando de ser uma federação étnica e virando um país centralizado. Um fenômeno territorial, portanto, muito importante, que acaba sendo, às vezes a gente acaba desconsiderando essas questões como algo importante. E eu falava mais cedo também que a forma de resolução dos conflitos não precisa ser sempre o embate, não precisa ser sempre a guerra, né? Mas, e por que eu falava isso? Né? Eu falava isso porque a gente teve uma resolução de uma situação de exceção durante esse ano, que foi a retirada dos Estados Unidos lá do Afeganistão. E vejam como é importante isso. O Afeganistão, até agora, estava num regime de exceção. Ou seja, não havia um governo federal, mas ele não governava o território inteiro, ele não conseguia se estabelecer como o legítimo governo de todas as partes do território. O Talibã e as resistências regionais tinham um papel muito importante, né, na oposição a esse governo, uma oposição inclusive armada, mas, de uma forma bem significativa, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, essa saída completamente destrambelhada, problemática, difícil e que abalou muito a imagem dos Estados Unidos na Europa, na Ásia e ao redor do mundo, trouxe justamente essa reorganização das lógicas de domínio territorial por parte das autoridades locais lá no Afeganistão e a instauração, inclusive, do Emirado Islâmico do Afeganistão por parte do Talibã, né? Isso está dentro também da saída dos Estados Unidos com relação ao Iraque, né? A saída dos Estados Unidos do território do Iraque, né? E finalizando de uma forma ou de outra essa exceção que ficou do começo dos anos 2000, né? Que é a presença direta dos Estados Unidos tanto no Iraque como no Afeganistão. O fim dessas guerras eternas naquela região, como dizia o Donald Trump, é justamente o fim da exceção territorial, que é a presença de uma potência tão forte como os Estados Unidos ali naquela região, né? Então acho que é um aspecto importante para a gente observar. Tudo isso se encontra dentro da última parte que a gente vai abordar, que a gente vai dividir em duas subpartes também, que é a discussão sobre os arranjos territoriais globais. E esse aspecto é um aspecto bem importante que a gente vai abordar na próxima parte aqui da nossa retrô. Bom, nessa última parte a gente vai falar das disputas por arranjos territoriais, ou seja, como que se dá o ordenamento das relações entre os países e as regiões do mundo. E nesse sentido, 2021 teve um papel muito importante, porque teve um movimento muito importante de reorganização dessas relações. Por exemplo, a gente teve, ao longo de 2021, um número muito grande de países na América Latina que reconheceu a República Popular da China como a representante do povo chinês, né? O reconhecimento do Estado, do governo, da PRC, ao invés de Taiwan. Hoje, menos países da América Latina reconhecem Taiwan como governo oficial da China do que reconhecem a China continental, digamos assim, né? A República Popular da China. Ao mesmo tempo, as discussões da relação entre o Kosovo e a Sérvia levaram ao surgimento da possibilidade de integração entre a Albânia e o Kosovo, criando um novo estado maior, mais amplo lá, algo que está sendo discutido também na Bielorrússia com relação à própria Rússia, né, a Federação Russa, a entrada, a criação de um estado mais amplo, assim como o esfacelamento da Bósnia-Herzegovina, né, que é composta por uma série de autoridades territoriais, étnicas, digamos assim, de nível mais local do que o governo nacional. Então a gente tem essas mudanças, vocês percebem, elas alteram arranjos territoriais. Elas mudam a forma como se dá o relacionamento de países, não só internamente, mas também com relação às suas regiões. Eles têm impactos, quando não impactos globais. Como é o caso da crise e do restabelecimento, né, o início e fim da crise entre Marrocos
e Alemanha, em razão da ocupação ilegal do Marrocos do Saara Ocidental, a região do Rio do Ouro, essa região aqui, aí consegui, essa região aqui, né, uma região ocupada pelo Marrocos, que foi muito criticada pelo governo da Alemanha ao longo desse ano, que disputou a legalidade da ocupação marroquina dessa região, e o Marrocos cortou relações com a Alemanha, que foram restituídas agora depois do fim das novas eleições federais lá na Alemanha e a substituição do governo da Angela Merkel pelo governo do Scholz, né? Essa crise ela tem a ver com esses movimentos, né? Ou seja, com esse reordenamento. O Marrocos tá ficando, digamos assim, mais rígido com relação à interferência de países de fora ali da região com relação a essa ocupação do Saara Ocidental. Isso explica, em parte, a proximidade muito grande do Marrocos com Israel, com os Emirados Árabes, né? Vocês vão se lembrar que durante o governo do Trump houve essa proposta dos acordos abraâmicos, né? Ou seja, o restabelecimento, a normalização das relações diplomáticas entre países árabes com Israel, mas não necessariamente países árabes próximos de Israel, como é o caso do Marrocos e os países do Golfo, né? Porque eles enfrentam a mesma questão, né, de uma ocupação ilegal do território, no caso do Marrocos e de Israel. Quando a Alemanha chamou atenção para isso no começo do ano, o Marrocos cortou relações diplomáticas com a Alemanha porque se sentia mais seguro, havia já mais um backup, um apoio, né? Isso demonstra um pouco a mudança das relações dentro do Oriente Médio e a formação dessa Ásia Ocidental, né? Essa região ali do Golfo Pérsico, enfim, que está se diferenciando de uma forma ou de outra daquilo que a gente conhecia como Oriente Médio e África do Norte, né? Da mesma forma, essas influências externas, esse arranjo territorial, de uma forma ou de outra, foi muito sentida na questão do gasoduto Nord Stream 2, um gasoduto que já vem sendo construído há muito tempo entre a Alemanha e Rússia, mas que teve impactos, né, por ameaças dos Estados Unidos de realizar sanções contra empresas europeias que certificassem o Nord Stream 2, né, que permitissem que de uma forma ou de outra ele começasse a funcionar. As empresas europeias ameaçadas de sofrerem essas sanções acabaram não certificando esse gasoduto com medo dessas sanções econômicas a partir do governo dos Estados Unidos, iniciando o processo que desembocou depois da mudança de governo na Alemanha com a posição dos verdes alemães, né, do Partido Verde Alemão, que é extremamente conservador, em suspender a construção do Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha. A diferença é que, como aponta o Pepe Escobar, que é um ótimo analista de geopolítica, a Rússia já não depende apenas da Alemanha. Ela está construindo vários gasodutos indo também para a China, para a Índia, para o Paquistão, enfim, para outras regiões. Então, essa dependência da Rússia com relação à Europa, ela está ficando cada vez menor, enquanto que a dependência da Europa com relação à Rússia não diminui, né? Então, você tem uma mudança nas trocas, digamos assim, aí nesse sentido. Mudanças de trocas de organização territorial, muito importante também pelo estabelecimento, já em janeiro de 2021, da Zona de Comércio Livre Continental da África, promovido pela União Africana e que faz parte de uma série de processos que a União Africana vem tentando colocar em funcionamento nos últimos anos, justamente para aumentar as trocas, os contatos e a participação dos países africanos com relação ao próprio continente, né? 54 dos 55 membros da União Africana assinaram esse acordo da área de livre comércio continental, nessa zona de comércio livre continental da África, dos quais, né, desses 54, 38 se tornaram membros efetivos. Os outros ainda estão em processo de adaptação, ratificação e tudo mais. É interessante a gente perceber justamente quais foram os países que se manteram fora dessa área de livre comércio. Durante muito tempo, as maiores economias da África se recusaram a fazer parte, como a Nigéria, a África do Sul e o Egito. Mas elas acabaram entrando nessa área de livre comércio, e a gente enxerga que os países que foram estabelecendo, né, e garantindo esse seu afastamento com relação a esse livre comércio
ali na África são ou países que não têm capacidades e condições de estabelecer relações exteriores, mas são países que, como é o caso da RDC, né, da República Democrática do Congo, que tem um dos conflitos civis mais sanguinolentos e mais longos do mundo ainda em atividade, né, mas a gente tem países como Botsuana, Cabo Verde, Ilhas Comoros, Ilhas Seychelles, Sudão e Sudão do Sul, Tanzânia, Madagascar, Líbia, Libéria, Marrocos, Moçambique, a Guiné-Bissau, o Benin e o Burundi. Né? São países que têm ligações muito próximas com potências fora do continente e que dependem, né, dessa relação. Esse movimento é um movimento importante porque ele é parte da criação de novos esquemas de circulação no continente africano, não só essa área de livre comércio, mas também a criação do passaporte africano em 2016, numa lógica muito próxima do passaporte europeu, e do mercado comum de transporte aéreo da União Africana, que foi iniciado em 2018. O passaporte foi iniciado em 2016. Essa abertura de novos espaços ocorreu também na relação entre Catar e Arábia Saudita, que reabriram a fronteira entre os dois países, fronteira essa que tinha sido fechada em 2017, em meio às tensões da região do Golfo e da política de pressão máxima dos Estados Unidos contra o Irã. Né? Em 2021 a gente viu a reabertura dessas fronteiras e a normalização da relação entre os dois países. Esses arranjos territoriais, eles às vezes dependem de decisões únicas dos países, mas que têm consequências para países na região onde eles estão, onde esses estados estão. Aconteceu, por exemplo, em 2021, uma decisão do Japão de jogar no Oceano Pacífico água radioativa resultante da explosão ainda da usina nuclear da Aichi Fukushima. Né? Vocês vão se lembrar, né, em 2011, do terremoto e do tsunami que gerou esse desastre nuclear lá em Fukushima, lá no Japão. E o Japão adotou, com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, a política de despejar, durante os próximos 30 anos, água radioativa dessa usina no Oceano Pacífico, com oposição da China, da Coreia do Sul e de Taiwan. Ou seja, a gente enxerga aí Coreia do Sul e China atuando em conjunto contra essa decisão do Japão de jogar, não é, essa água radioativa no Oceano Pacífico, que pode trazer consequências para esses países, já que eles não ficam em mar aberto, como é o caso do Japão. Né? O Japão fica em mar aberto. A China, a Coreia do Sul, Taiwan, dependem do mar da China, né? Do mar amarelo, do mar do sul da China, enfim, para seu acesso pesqueiro e também para seu acesso a outras possibilidades, não só econômicas. Né? Esses arranjos que causaram também, dentre esses arranjos está o AUKUS, né? Aquela aliança anunciada ainda, mas que só vai ser efetivada daqui a 35 anos, entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, né? Que pegou todo mundo meio que de surpresa, mas principalmente porque o anúncio foi feito com relação ao desenvolvimento de um submarino nuclear com tecnologia americana e britânica, nessa relação junto com a Austrália. Então, há aí uma coisa a observar de longo prazo, mas que teve como principal fenômeno a recolocação da França com relação não só à Nova Caledônia, que a gente já citou aqui nesse vídeo, mas com relação a outras regiões do mundo, né? Foi a França, inclusive, que realizou esse ano a Conferência sobre Financiamento das Economias Africanas, em meio, claro, à campanha de reeleição do Emmanuel Macron, a consolidação da presença chinesa no continente africano, mas também essa opção dos Estados Unidos de apoiar-se no Reino Unido e na Austrália, meio que abandonando a Europa, abandonando os aliados europeus em prol desses aliados que, segundo os Estados Unidos, têm maior capacidade de apoiá-lo nessa oposição com relação à China, não é? E nesse sentido, a França teve esse papel muito importante em tentar combater de uma forma ou de outra a presença tanto dos Estados Unidos como da China no continente africano por meio dessa conferência sobre financiamento das economias africanas, que não teve muito sucesso. E essa é a grande questão. Macron, que já vem desde 2018 enfatizando a necessidade da reconstrução das Forças Armadas Europeias, né, de uma posição mais autônoma da Europa com relação aos Estados Unidos, hoje vê essa questão como
vê digamos assim, uma falta de resposta e de resultados nessas iniciativas que ele colocou. Também com relação à África, a gente teve a suspensão do Mali da Comunidade Econômica dos Estados Africanos Ocidentais, depois de um golpe militar que aconteceu lá também, que instalou uma junta de governo que removeu o presidente e o primeiro-ministro ao mesmo tempo do poder. A França, que apoiava o governo do Mali, que tinha operações desde o início da guerra ao terror do François Hollande em 2016, aproveita esse golpe justamente para retirar suas tropas do país e focar em outras regiões ali da África, numa presença um pouco mais econômica do que militar. A gente teve também alguns rearranjos importantes de caráter jurídico, digamos assim. Porque a gente teve 3 fenômenos, 3 tratados, acordos, cúpulas, enfim, normatizações bem importantes que aconteceram em 2021. A gente teve a entrada em vigor do Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares, que tinha sido aprovado em 2017, mas só em 2021 conseguiu um número suficiente de países para ser vinculativo, né, para ter força jurídica, e é o primeiro tratado que legalmente proíbe o desenvolvimento de armas nucleares. Então ele não é só um regime de não proliferação, ele é um regime de desarmamento também, né, visando a eliminação total das armas nucleares ao redor do mundo, obviamente sem o apoio das grandes potências nucleares hoje existentes, né? 2 movimentos causados pelos Estados Unidos também foram importantes nesse sentido, de tentativa de reorganizar arranjos internacionais territoriais. Um deles foi a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris, depois de ficarem 107 dias fora desse acordo, por uma decisão do Donald John Trump, né? E por ordem do atual presidente, essa retomada, né, essa reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris, mas também a realização daquelas 2 cúpulas norte-americanas que não tiveram capacidade de dar bons resultados. A primeira na metade do ano, que foi a cúpula pelo clima, e a segunda agora, no final do ano, que foi a cúpula pela democracia. E principalmente essa última, ela trouxe um resultado inesperado, que mostra justamente esse rearranjo territorial hoje que a gente está vivendo, né? O fim dessas exceções territoriais, porque até então os Estados Unidos se colocavam como aqueles que podiam dizer o que era, o que não era democracia no mundo, né? Só que ao convidar o governo brasileiro, ao convidar alguns outros governos que têm caráter ditatorial, como a Hungria, como a Polônia, e não convidar a Rússia e a China, por exemplo, o que aconteceu hoje é uma coisa que não acontecia antes, que é uma resposta. A gente até pensa em fazer um vídeo aqui, eu baixei o arquivo, porque a China, ela emitiu um documento governamental falando que o que é a democracia para a China? E que os Estados Unidos não podem ser os únicos a definirem o que é democracia. E esse é um aspecto importante, porque até então a gente não via um movimento tão firme do governo chinês com relação a essas definições. E eu acho que o governo dos Estados Unidos não esperava que isso acontecesse, né? Porque agora a gente tem uma disputa por valores ao redor aí do mundo. Bom, para a gente terminar, eu não podia não falar de exploração espacial, porque é um aspecto muito importante. Como eu falei lá na introdução do vídeo, essa exploração espacial ela move com o que há de mais profundo. Eu estou terminando de ler esse livro aqui da Sandra Lencioni, professora da USP de Geografia, chamado justamente Região e Geografia, da EDUSP, né? Então, vou fazer aqui uma apresentação desse livro. E a professora Sandra Lencioni, ela fala uma coisa muito importante. A gente não pode falar do mundo, na verdade a gente não pode falar de regiões do mundo, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, Oriente Médio, Ásia Ocidental, Europa Ocidental, Leste Europeu, enfim, se a gente não tiver uma ideia do que é o mundo, né? E acho que esse ano a exploração espacial alterou a lógica do que a gente entende por mundo. Porque ela altera aquela lógica importante, mas que a gente não debate, que é as regiões onde há atividade humana e as regiões onde não há atividade humana. Em geografia a gente chama de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas, ou seja, as áreas onde estamos nós, humanos, vivendo, e as áreas onde nós não estamos vivendo. As mudanças climáticas, por exemplo, estão alterando profundamente isso.
o degelo do Ártico e a permissão de navegação no Polo Norte, assim como o degelo da Antártida e os efeitos e impactos que a gente ainda vai observar com relação a isso, mudam as nossas concepções mais básicas do que é o nosso mundo. E é um pouco isso que essa exploração espacial tem feito. A gente viu no caso dos Estados Unidos muitas companhias privadas fazendo esses movimentos de exploração espacial. Mas é importante a gente perceber quais são os projetos também que foram desenvolvidos por governos e agentes públicos. Porque a gente teve, por exemplo, uma missão chamada Al-Amal dos Emirados Árabes Unidos, né? Al-Amal significa esperança, que foi lançada em julho de 2020, mas que entrou na órbita de Marte em 2021. Então, isso é um aspecto muito importante, porque significa que é uma tecnologia que não é uma tecnologia mais exclusiva, nem só dos Estados Unidos, nem só da Rússia. Que mais países estão começando a fazer essas explorações e tentando compreender de uma forma ou de outra como funcionam esses outros planetas. A gente teve o lançamento da primeira parte de uma estação espacial só chinesa, né, Tiangong, que vai ser o chamado Palácio Celestial, em abril. Então, em abril foi lançado o primeiro módulo, Tianzhen, se não me engano, Tianhen, foi lançado esse primeiro módulo e também teve a chegada de um explorador chinês, Zhurong, na superfície de Marte. Então, essa participação e essa capacidade de exploração diz muito respeito a como a gente enxerga o nosso próprio mundo. Não só com relação à capacidade bélica, como foi o caso da Rússia. A Rússia esse ano promoveu um teste de eliminação de satélites, que criou detrito espacial e que poderia atingir a Estação Espacial Internacional, inclusive. Não é? Mas agora, com a criação dessas outras estações espaciais de outros países, e não só a Estação Espacial Internacional controlada pelos Estados Unidos e pela Rússia, o que a gente começa a enxergar é justamente esse desenvolvimento de tecnologia por parte de outros países e o uso de dados, né, o uso desses dados para outros fins que não são apenas aqueles da Rússia e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançaram a sonda espacial Juno, que fez o sobrevoo esse ano pela lua Ganímede, lá de Júpiter, e também a sonda Lucy, que vai explorar alguns asteroides desse país, né? Mars 2020, que foi também uma sonda espacial enviada para Marte, chegou em 2021 por parte da NASA. Então, a gente começa a perceber a exploração e os dados que vão surgir vão alterar muito a nossa visão sobre o que é o mundo, né? Não só o nosso mundo, mas até onde chega a humanidade. E esse é um aspecto muito importante para a gente entender geopolítica das emoções, mas também a geopolítica em sentido claro, né? O desenvolvimento, por exemplo, por parte da Rússia dessa arma de eliminação de satélites tem a ver com a enorme quantidade de satélites que a gente tem como lixo espacial na órbita terrestre, que estão desativados e que estão lá acontecendo, né? Que pode virar uma arma, mas que tem como esforço principal eliminar esse conjunto arcaico de satélites que desde a década de 50, então há 70 anos, a gente já vê sendo lançado. E agora, no finalzinho do ano, a gente viu o lançamento do telescópio James Webb, que vai substituir o telescópio Hubble, que foi muito famoso nos anos 90 e anos 80, e que vai servir como fonte de imagens a respeito do espaço sideral, sobretudo para a NASA, para a Agência Espacial Europeia e para a Agência Espacial Canadense, que vai fornecer, né, imagens aí do universo mais afastado. Isso com certeza vai alterar, por exemplo, a possibilidade de encontrar água em outros planetas, de encontrar vida, outras formas de vida possível também, e que vão alterar as nossas concepções, né, que vão trazer junto lá com aquilo que eu falei do Ulrich Beck, outras discussões sobre essa metamorfose que o mundo está passando. E eu espero que a gente possa contar com vocês em 2022 para a gente acompanhar essas outras metamorfoses que também vão acontecer aí no próximo ano. Muito obrigado, pessoal, e até o ano que vem.